momento, abrir as nossas Bíblias, nós vamos trabalhar com 2 textos. E assim, como o Espírito Santo está nesse lugar, viu, Paulo? Porque eu já tinha, o texto já estava certo, e hoje à tarde eu passei a tarde, e o Senhor começou a ministrar esse veio de João 14. Nós cantamos agora. E a gente vai também falar a respeito, mas que Deus lindo, né? Se preocupa com a sua igreja e vai falando com os seus. Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Não, nós vamos ler na verdade a partir do 17, versículo 17. Lucas 15, a partir do 17. Amém, igreja? Amém. E diz assim, 17. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o Pai. E ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando o seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazer há uma série de mensagens que começam a partir de hoje, falando a respeito da saindo do lugar da orfandade. Ele te chama de filho. Amém? Amém. E aí, por mais que esse tema ele pareça muito longo, né? Até o pastor fez um ato essa semana, ele te chama de filho. Eu falei, mas eu não vou abrir mão dessa palavra orfandade, porque foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Porque às vezes a gente tem uma ideia ainda muito restringida, muito restrita a respeito da orfandade. Quando a gente fala sobre a orfandade, logo nos vem à mente o orfanato, crianças, né, abandonadas, crianças que foram rejeitadas pelos seus pais e que estão ali, né, na fila, uma lista, na verdade, aguardando uma família, né? Aguardando todos os procedimentos que aquela nova família então possa passar para que finalmente essa criança venha a ser adotada. Mas o Senhor compartilhou muito forte no meu coração que esse sim é um tipo de órfão. Existem esses órfãos, e trazendo para o nosso contexto espiritual, o Senhor me falou: olha filha, fala para a minha igreja que existem 2 tipos de órfãos. Vocês precisam entender, nós vamos precisar entender por que essa palavra orfandade ela tem gritado, e não é só o meu coração. Porque isso já é algo que há alguns meses
órfãos. Existem aqueles filhos, aqueles órfãos, que ainda não se tornaram filhos, porque eles decidiram não se render à filiação. Ou seja, é aquela pessoa que ela já recebeu a palavra de salvação. É aquela pessoa que ela já entendeu que ela precisa de um Salvador, que Jesus Cristo foi aquele que veio ao mundo, que habitou em nosso meio, que Ele é Deus e que Ele se deu como um sacrifício para que então todos quando o recebessem, pudessem então terem o direito de se tornarem filhos. Então João 1,12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então a primeira coisa é, existem esses órfãos, que são aqueles que não creram, que não receberam a Jesus, que até gosta de Jesus. Ele é amigo da noiva, mas não quer se tornar a noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo é a igreja. E noiva requer compromisso. Então o Senhor falava: olha, esse é o tipo de órfão. Esse é aquele menino, aquela menina que está no orfanato. E que está de fato esperando que alguém o adote. E chega uma família e ama aquela criança. E começa a fazer todo o trâmite para a adoção. E aquela família então tem a aprovação do governo para adotar aquela criança. E aquela criança vai até o seio familiar, é adotado por aquela família. E por decisão própria ele diz: não, eu quero voltar para o orfanato. Eu tenho no meu DNA a orfandade. Eu sou órfão. Então essa criança, ela representa aqueles que não querem serem adotados por Deus. Aqueles que não receberam a Jesus e que não tiveram por isso, portanto, o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que não creem que através de Jesus eles podem se tornar filhos e filhos de Deus. Amém? Esse é um tipo de órfão. E talvez você não seja esse tipo de órfão. Talvez você já tenha até uma caminhada com Deus. Talvez você até já esteja desempenhando alguns ministérios na igreja. Talvez você já seja um crente desde pequenininho, nasceu dentro da igreja, filho de crentes. Mas eu quero dizer para vocês que você também pode ser um órfão. Como assim? É o segundo tipo de órfão que o Senhor falava. Que é exatamente aquele que já teve o direito de se tornar filho de Deus, porque já se rendeu ao senhorio de Jesus Cristo, já tem a sua filiação com Deus estabelecida, mas que não tem um comportamento de filho. Aquele que já foi adotado, que já é herdeiro, que já tem direito como filho, mas ainda está entranhado nele, no caráter dele, nas atitudes dele, uma mediocridade de filiação. É o segundo tipo de órfão. Aquele que já é filho por direito, mas que não se comporta como filho, que não desfruta da paternidade real de Deus. E por que a igreja do Senhor nesses últimos anos tem falado tanto a respeito da paternidade de Deus? Porque de fato é uma dificuldade de todos nós. Porque muitos até conseguem compreender Jesus, o irmão, Jesus, aquele que andou entre os homens, aquele que curou, aquele que promoveu sinais e maravilhas, aquele que libertou os cativos, aquele que curou os enfermos. Jesus, é fácil a gente entender, é fácil a gente amar Jesus. O Espírito Santo, eu ouvi esses dias, eu nunca tinha atentado para isso. O Espírito Santo de Deus também é alguém que as pessoas têm também uma facilidade, porque elas conseguem muito relacionar o Espírito Santo ao Consolador, aquele que conforta.
conforta, aquele que abraça, aquele que convence. Então é fácil entender Jesus e Espírito Santo. Mas quando chega na divindade do Deus Pai, na pessoa do Deus Pai, alguns filhos param. Alguns filhos não conseguem avançar e desfrutar de um relacionamento pleno com Deus Pai. Mas nessa noite, se você estiver atento, porque eu creio que essa noite vai destravar uma filiação que você até então não havia desfrutado, mas hoje é dia de filiação restaurada com Deus. Hoje é dia de adoção. Talvez você ainda não esteja pegando, mas você vai entender, porque não sou eu que vou te convencer, mas esse mesmo Espírito que vai falar ao teu coração, porque eu creio que Ele está ministrando ao seu coração. Nós acabamos de ler a respeito de 2 filhos. Nós já conhecemos muito essa parábola. Nem vou entrar muito nela, porque eu quero chegar muito mais nesse texto de João 14. Mas preciso primeiro apresentar. E o Senhor ministrou muito essas 3 semanas, esses 3 domingos, o que vai ser falado semanalmente aqui nesse lugar. E essa mensagem, a mensagem do próximo domingo vai estar ligada a essa mensagem, e a do outro domingo também. Serão mensagens complementares, que se você se der o trabalho e se regozijar nesses 3 domingos, você vai terminar um ano de forma diferente, com uma relação com Deus totalmente diferente daquela que talvez você esteja vivendo. E nós falamos a respeito de 2 filhos perdidos, porque a gente ouve falar a respeito do filho pródigo. A minha Bíblia fala a respeito do filho perdido, pródigo como perdido. A minha versão fala do perdido. Mas eu estou falando que esses 2 filhos estavam perdidos. Um dentro de casa, outro fora de casa. Porque eles não conheciam de fato a paternidade do seu pai terrestre. Eles não tinham um conhecimento aprofundado de quem era verdadeiramente o seu pai. E eu quero apresentar o pai desses filhos. Eu quero falar a respeito do pai desses 2 rapazes. A palavra diz que isso na verdade é uma parábola que Jesus trata. Ele trata de 3 parábolas, que vem uma ao lado da outra. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, vai falar a respeito da parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, por fim, a parábola do filho perdido. A Bíblia fala que o filho mais novo, então, um dia acorda e fala: olha, pai, quero tudo que me poderia ter de direito, porque eu sei que ainda não tenho direito à herança, mas eu quero a minha parte da herança, eu quero ir embora. A lei judaica não dava possibilidade alguma de um filho mais novo herdar. O primogênito tinha dupla herança, mas aquele menino quebra os paradigmas e ele compreende que sair da casa do pai, sair do lado do pai, era a melhor escolha que ele estava fazendo. E ele decide. O seu pai não retruca, o seu pai não nega, mesmo contrariando uma lei. O seu pai não dá parte da herança daquele menino, que seria da herança dele, porque o seu pai ainda estava vivo. Ele ainda convive algum tempo com o pai dentro de casa, com o seu irmão mais velho, e decide sair. E lá, no mundão, como se diz, ele gasta tudo com bebedeiras, com mulheres, com festas, orgias. E aí, um dia caindo em si, ele percebe o seguinte: há uma fome instalada naquele lugar que ele estava. Ele havia gasto tudo quanto ele tinha. Indissolutamente ele gastou. E quando ele se vê sem dinheiro, no primeiro momento ele não volta para a casa do pai, ele decide então procurar um emprego. Um emprego que para aquela época, para um judeu, era um reconhecimento de humilhação. Porque cuidar de porcos, os porcos sempre foram considerados na lei judaica um animal imundo. Então um judeu cuidar de porcos era a escória. Aquela pessoa já havia chegado no seu nível máximo de... Não tem mais para onde baixar. Já estava rebaixado ao nada. E esse garoto, então, trabalhando para um
comida dos porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos. E aí, nesse momento, algo é ativado, um botão é ativado na cabeça dele. Porque ele fala o seguinte para si mesmo: peraí, eu estou aqui desejando comer da comida dos porcos, enquanto eu tenho um pai lá em casa, tão bom, que os seus empregados se alimentam, tem mais fartura do que eu, que sou filho. Ele reconhece agora no primeiro momento que ele tinha casa e que ele tinha um pai, e um pai que era bom e justo. Porque ele fala assim: eu vou fazer o seguinte. E ele prepara um discurso de argumento para quando encontrar o seu pai, tudo já está esquematizado no seu plano. Ele conhecia parcialmente que o pai poderia receber. Então ele fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer para o meu pai: olha pai, eu pequei contra o Senhor, fiz o que era mal perante os teus olhos. Eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Então não me aceita como filho, mas se puder, me aceita como um dos teus servos, como um dos teus escravos. E aí, então, ele já vai com o discurso pronto. Quando esse garoto, então, decide, já está chegando perto da sua casa, numa colina, o seu pai o avista de longe. Esse pai bondoso, amoroso e justo, a palavra diz que ele olha e sente compaixão do seu filho. Ele sente um sentimento que apenas pai poderia sentir, porque esse sentimento ele não é comum nem aos empregados que estão servindo, nem tampouco ao filho, ao irmão mais velho. Mas o pai, não. O pai sente um amor que irmão não sente. Quando eu falo pai, eu quero que a gente possa abrir um pouco a mente para pai e mãe, paternidade no geral. Paternidade e maternidade, mas eu vou falar paternidade. Então esse pai, quando avista esse filho, ele corre ao encontro do seu filho. E aí ele vai, e quando o seu filho vem com esse discurso pronto: olha pai, eu pequei contra o Senhor, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Quando ele ia dar a segunda proposta, que era para que o seu pai o recebesse como um servo, como um escravo, o pai logo interrompe, porque ele nem faz a parte B do discurso que ele havia preparado. E o pai fala assim: olha, chama os seus empregados e fala: olha, coloca no dedo dele o anel, coloca nos pés dele as sandálias, coloca vestes nele, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Aleluia. E o anel, ele representa a distinção. Ou seja, o pai estava dizendo assim: eu sei o que você fez, eu sei, eu imagino o que você fez, eu imagino o que você precisou passar. Mas quando você se cruza aqui na sua casa, eu não olho para você pelo que você fez, mas eu olho e restituo aquilo que você está se tornando novamente. Esse pai, então, ele fala: olha, bota o anel da distinção. Só quem tinha o anel era alguém que era filho, ele representava alguém que se destacava entre os outros. O anel representava: olha, você sai desse lugar de rebaixamento, você sai desse lugar de lamaçal, e eu te coloco agora num lugar distinto. Eu restituo agora a tua honra, eu restituo agora quem você é. Diante dos outros, as pessoas vão olhar agora e ver que você tem dono. É como uma aliança. Existe uma simbologia, né? Quando nós usamos a aliança, as pessoas olham, sabem que tem alguém por trás dessa aliança. Existe um compromisso, que você entende que a pessoa que está com a aliança tem um compromisso com a outra. Inclusive hoje nós estamos comemorando 12 anos de casados, né? Eu e o pastor. E aí o anel lhe representava de fato isso, distinção. Olha, eu troco agora o lugar que você estava e te coloco o anel. Agora o pai fala assim: agora troca as vestes dele, vestes longas. E as vestes longas, elas representavam a dignidade e a tradição familiar. Sabe, era mais ou menos assim: você perdeu a sua identidade, você precisou tirar uma segunda via. E você pega
o seu registro de nascimento para provar que tem pai e tem mãe. Aquelas vestes, elas estavam ali, quando recolocadas naquele rapaz, mostrando o seguinte: ele tem dono, ele tem pai, ele tem sobrenome. Amém? E por último, o pai manda que calce nele as sandálias de filho. Eu acho, a minha versão, por isso que eu fiz questão que vocês lessem e repetissem comigo, porque a minha versão diz assim: entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, que é a tradição familiar, vestiu com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade, porque só filho poderia usar aquele anel, e as sandálias de filho. Por quê? Porque escravo andava descalço, mas filho andava calçado. Então, a partir daquele momento, aquele filho agora, andando nas terras do seu pai, todos sabiam que ele também era dono daquelas terras. Amém. Herança, representação de herança, de filiação restituída. Aí chega o segundo filho perdido, o filho mais velho, perdido. Não estava perdido fisicamente, mas geograficamente, espiritualmente, emocionalmente, esse menino estava perdido. Porque ele estava vivendo ao lado do pai. Porque ele sentava todos os dias na mesa com o seu pai. Mas ele tinha impresso nas suas mãos o DNA de um órfão. Porque esse menino, ele não desfruta do seu pai. Ele não desfruta das benevolências que ele teria por direito, porque era filho. E aí o Senhor falava exatamente a respeito de nós. Nós temos por direito, porque esse direito foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. No momento que nós recebemos esse direito, nós recebemos a Jesus, nós já fomos outorgados esse direito de sermos chamados filhos de Deus, mas nós estamos nos comportando como um filho perdido dentro da casa de Deus, como um filho órfão. Porque esse garoto, quando chega e ouve barulho de festa e fala assim: o que está acontecendo? Ele não vai nem para o pai dele para falar, ele primeiro vai falar com os servos. O que está acontecendo? Ah, o teu irmão estava, voltou e teu pai mandou pegar aquele novilho que ele mandou engordar para o dia da volta do seu irmão. Está lá servindo um banquete, vai lá participar com ele. E esse filho se enche de uma ira, porque ele entende o seguinte: como é que o meu pai, injustiçado como foi, esse garoto gasta tudo com meretrizes, e agora ele ainda faz uma festa? E aí ele vai para o pai. Quando ele chega para o pai aborrecido, o pai fala para ele: mas meu filho, eu fiz isso para ele. Ele fala: mas você nunca me mandou, nunca matou nenhum. Para ele foi um novilho, um cabrito. Para mim, para eu festejar com os meus amigos, para eu fazer festa com os meus amigos. Aí o pai fala para ele assim: filho, não se comporte como um órfão, porque tudo que é meu é seu. Você já é meu filho, você já tem anel, você já tem vestes de filho, e você já tem calçados de filho. Por que você ainda está se comportando como alguém que é órfão? Você já faz parte disso, você já é da família. E aí então, esse pai, ele é apresentado por Jesus de uma forma que, no nosso entendimento, eu tinha dificuldade de entender o filho mais velho. No início da minha caminhada eu falava: mas esse filho, de fato, mais velho, ele está certo de reivindicar o direito dele. Ele estava, mas aí depois eu fui entender que ele é que não desfrutava porque ele não queria desfrutar do seu pai. Ele estava mais perdido dentro de casa do que o outro que estava. Era aquele que nem vivenciava com o pai a benevolência de ter um pai, e nem ia para o mundo para viver as coisas do mundo. Ele estava totalmente em cima do muro, vivendo as coisas pela metade. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração a respeito de filhos que têm vivido relacionamentos parciais com Ele. Por favor, Tiago. Filhos que têm olhado para Deus, talvez, com uma dificuldade muito grande. E eu não sabia que eu tinha essa facilidade. Até o meu marido me falar esses dias, né? Ele foi
desenvolveu aí um estudo a respeito do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele falou isso. Eu achava o Fabiano muito, porque ele tem uma caminhada cristã de muito mais tempo. Eu me converti há 15 anos atrás. Eu aceitei Jesus há 15 anos atrás. Então, a minha caminhada com o Senhor, ele já era pastor de jovens, ele já tinha uma caminhada ministerial já sendo galgada, né? E ele falou isso, ele falou assim, eu achava muito irreverente da parte dela. Ele falou isso, eu só soube aqui no estudo, ele nunca tinha falado isso pra mim. Ele falou, eu achava ela muito irreverente. Porque quando ela ia orar para Deus, ela orava com Deus tão perto, de uma forma tão próxima de Deus. E eu falava, como é que ela pode falar de Deus assim? Como é que ela pode falar com Deus assim? E de fato, isso me despertou, porque eu falei a verdade. Eu nunca tive dificuldade de ver Deus como um pai. Porque a minha história com a figura paterna e homem, de fato, pai, homem, a minha história com a figura paterna, ela é totalmente resolvida. Eu não consigo linkar um pai que não seja um pai amoroso. Eu não consigo olhar para um pai que não seja um pai provedor e cuidador. Então, quando eu comecei a minha caminhada na igreja, com o Senhor, logo que me apresentaram esse Deus Pai, eu falei, tá ótimo. E eu falava para ele esses dias, Gustavo, eu não me canso de, muitas vezes, isso há 15 anos e hoje, muitas vezes eu estou tão esgotada de mim, que eu me deito na cama e eu falo, Pai, eu estou no teu colo agora. E eu começo a imaginar Deus passando a mão na minha cabeça e ministrando a paternidade dele. O meu pai, quando ele era vivo, faz 21 anos que ele morreu, eu lembro que eu pequena, eu tinha uma relação muito próxima de meu pai. Muitas vezes meu pai chegava do trabalho, eu deitava aqui no peito dele. Ali para mim era o lugar mais seguro, era um lugar intocável, ninguém poderia fazer mal a mim. E aí muitas vezes eu chegava para Deus e falava, Pai, hoje eu só quero ficar no teu peito. E eu imaginava a respiração de Deus, o fôlego de Deus em mim. Então, para mim, essa aproximação de pai não foi quebrada. Mas eu quero dizer para vocês que não só hoje a igreja do século 21 tem essa dificuldade, mas durante toda a humanidade as pessoas tiveram dificuldade de enxergar Deus como pai. Quem veio para dar um sentido, um significado à paternidade de Deus foi Jesus. Porque até então as pessoas de fato só conseguiam enxergar a Deus, o Jeová, o nome impronunciável do Deus Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas não, meu Deus, é muita irreverência eu dizer que Ele é o meu Abba, Pai. E chega Jesus, sendo Deus, e fala, olha, vocês quando quiserem orar, vocês vão falar assim, Abba, Pai, Paizinho querido. Isso era uma quebra de paradigma. Jesus escandalizou os seus discípulos quando fez isso. Porque na cabeça dos legalistas de plantão e daqueles que formataram o relacionamento do Pai de uma forma que reverência é você
nas lixeiras. E Deus vai falar assim: olha, eu sei que é inadmissível um pai e uma mãe abandonar, mas eu estou garantindo para você que ainda que o seu pai terreno e a sua mãe terrena façam isso com você, contudo, eu nunca vou desamparar você. Contudo, eu não te abandonarei. Eu sou esse modelo exato e perfeito de paternidade. O seu pai do céu, ele não é aquele que, quando soube que a sua mãe estava grávida e diante de um teste de gravidez positivo a abandonou e abandonou você no pacote. O seu pai não é aquele que te rejeitou, que só colocou o nome dele no teu registro, mas nunca cuidou de você. Deus não é aquele que, quando você depositou todas as fichas de que essa pessoa que você está se relacionando vai cuidar de você, vai amparar você, e no momento em que você mais precisava, ela te abandonou. Ele está dizendo: ainda que isso aconteça, eu jamais te desampararei, porque você é meu filho. Deus não olha para as nossas vidas com as nossas imperfeições. Aquele filho perdido que voltou para casa tinha todos os motivos para aquele pai dar uma costa e disciplinar, mas simplesmente ele se enche de compaixão e olha para aquele filho e o ama, assim como o teu pai do céu te olha. Ele não olha para o que você faz, ele não olha para a forma como você se comporta, porque não existe absolutamente nada que acrescente, nem nada que diminua o amor do teu pai por você. Nada que você faça atrapalha aquilo que ele já fez, porque ele é o amor. Ele não ama por amar, ele não tem amor, ele é o amor encarnado. Aleluia. E aí toda a humanidade tem essa dificuldade, Ivonaldo, de olhar para Deus e falar: Pai. Aí chega Jesus, no capítulo 14 de João, tem a ver com o que o Paulo, nós cantamos juntamente com os meninos, a partir do versículo 6, João 14, a partir do versículo 6, diz assim: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também ao meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Essa frase, mostra-nos o Pai, que Filipe fala para Jesus no versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós, me saltou hoje ao meu coração, porque eu já estava namorando esse versículo, esse capítulo 14 de João, mas ele não estava para ser falado, eu estava namorando ele. E eu entrei no quarto hoje, eu falei: Gustavo, vamos terminar a mensagem. 2 horas depois eu saio com os olhos: o que foi que aconteceu? Eu estava chorando. Por quê? Eu falei: porque Deus me deu a palavra agora final. E aí, queridos, Jesus, assim como nós cantamos, ele começa assim: olha, está próximo de eu ir embora. Isso é uma conversa que ele está tendo com os discípulos dele. Eu vou
E eu já estou preparando um lugar para vocês. Porque lá na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim eu não teria dito para vocês. Ele começa então a preparar o coração dos discípulos para aquilo que viria a acontecer. E aí Tomé, que a gente conhece um pouquinho da personalidade de Tomé, aquele que duvida, ele chega para Jesus e fala: Senhor, não sabemos para onde vais e como é que podemos conhecer o caminho? Aí Jesus vem e fala assim: olha, é o seguinte, eu sou o caminho. Está dizendo assim, eu estou preparando um lugar para vocês, eu vou vir buscar vocês e vocês vão habitar comigo nesse lugar que Deus já preparou para nós. E aí Tomé fala assim: mas Senhor, como é que nós chegamos? Como é que nós sabemos qual é o caminho para chegar nessa morada que você está falando? Aí Jesus fala assim: olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de mim. E eles começam a prestar atenção no que Jesus estava falando, que Jesus é a verdade. Eles já sabiam, porque eles já tinham visto a verdade libertar demônios. Eles já tinham visto a verdade curar cegos. Ele já tinha visto a verdade ressuscitar mortos. Aleluia. Que Jesus era a vida, eles também sabiam que Jesus era a vida, porque por onde Jesus passava, vida em abundância era tocada nas pessoas. Mas quando Jesus fala, eu sou o caminho, para a cabeça deles, parece ser um pouco demais. E aí eles começam a falar assim. Aí Jesus, quando fala isso no versículo 7, aí Jesus fala assim: se vocês de fato tivessem me conhecido, vocês já tinham conhecido também ao meu Pai. Jesus está dizendo o seguinte, preste atenção, não se distraia. Vem agora uma verdade libertadora para a sua vida. Jesus está dizendo assim: olha, eu tenho andado com vocês há tanto tempo. Eu tenho operado maravilhas no meio de vocês há tanto tempo. Vocês têm visto pessoas se renderem aos meus pés há tanto tempo. Vocês já me viram realizar prodígios, sinais e maravilhas há tanto tempo. E vocês dizem que não conhecem ainda ao Pai? Aí Jesus vai dizer assim: olha, se vocês me conhecem, vocês também teriam conhecido o Pai. Porque desde agora vocês têm visto e conhecido Ele. E aí vem Filipe e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso vai ser suficiente para nós. Segunda verdade, quando nós conhecemos verdadeiramente o Pai, nós podemos desfrutar da herança que Ele tem para nós. Preste atenção. O Pai, Ele prepara um lugar para o filho desfrutar. Isso se chama legado. Filho que tem a sua identidade estabelecida, sabe que tem um pai, ele não aceita viver em qualquer lugar que não seja um lugar de filho. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Quando esse jovem de 19 anos, que tinha menos de um ano, o seu pai biológico o abandonou. Porque ele condicionava filho à pensão alimentícia. E aí eu fiquei muito desesperada na época. Eu tinha 24 anos, fui mãe aos 24 dele. Eu sempre fui muito batalhadora, mas eu tinha medo, porque era algo muito novo para mim. Cuidar de uma criança que agora dependia 100% de mim. Porque o pai biológico não cumpriu o seu papel. Rejeitou. E aí um dia de desespero,
eu comecei a procurar um lugar para eu viver com meu filho. Porque eu pensava o seguinte: o final da história vai ser eu e João sozinhos. Eu já contei isso num testemunho que eu dou com o Gustavo sobre o nosso casamento. Que eu tinha um quadro que um amigo meu pintava. E ele falou assim: escolhe um quadro para você. Ele tinha um quadro de um cenário de um caminho que levava para um lugar não sei aonde. Eu falei: eu quero esse quadro, mas eu quero que você acrescente 2 personagens nesse quadro. Uma mulher de mãos dadas com uma criança de costas, indo, não sabe para onde vai. E aí ele desenhou na hora uma mulher e uma criança caminhando. E aquele quadro eu pus na sala da minha casa e eu falei: assim vai ser a minha vida com o João. Eu do lado dele. Eu não o abandono. Eu me virava nos 30, como dizem. E aí, num desses dias de desespero, eu comecei a procurar um quartinho para morar com o João, lá em Recife. E quando eu comecei a ver um lugar, era uma favela. Comecei a olhar aquele lugar e eu falei assim: meu pai já havia morrido nessa época. Meu pai morreu há 20 anos atrás. E aí, né, quando eu comecei a olhar um lugar, eu não sabia, não conhecia Deus Pai Celestial. O meu Pai Celestial eu não conhecia. O meu pai terreno já havia morrido, mas a sua herança havia ficado, o seu legado havia ficado. Quando eu olhei para aquele lugar, eu falei: peraí, se o meu pai estivesse vivo, ele não me queria morando numa favela com o meu filho. Então, se o meu pai estivesse aqui, essa não seria a minha herança. Naquele momento, despertou para novas decisões, para que eu pudesse de fato desfrutar do lugar de filha, mesmo meu pai já morrendo há 20 anos. Pai deixa legado de proteção. Nós viemos morar aqui em Gravatá, nós fomos alugar uma casa, a última casa que nós moramos alugada. E quando nós falamos assim, eu cheguei para a proprietária da casa e eu falei: vamos fazer o contrato. Ela: não precisa, eu já sei de quem você é filha. Não precisa. Eu sei quem é seu pai. Amém. Quem tem pai não perece. Aleluia. Quem tem pai não perece. Eu estou falando agora do pai terreno. Aí Deus está dizendo assim: vocês estão percebendo que esse modelo de paternidade que o diabo fez questão de rasgar, de destruir, porque hoje existem filhos e filhas abusados até sangrar sexualmente. E aí esse filho e essa filha que olha para a figura do seu pai, que deveria proteger, que deveria cuidar, e seu abusador, ela fala: esse pai eu não quero, porque ele vai fazer a mesma coisa que o meu pai, que deveria ter me protegido, que deveria ter me amado, que deveria ter cuidado de mim, e ele vai fazer a mesma coisa. Não! Aquele filho que não conheceu nem o seu pai, se encontrar com o seu pai na rua, não sabe quem é o seu pai, rejeição. Aí chega na igreja e fala: olha, Deus te ama, Deus Pai te ama. Ele ama. Por que então ele me abandonou e abandonou a minha mãe junto? Se esse pai me ama, por que ele deixou que o meu pai, que deveria ter suprido as minhas necessidades, e não supriu? Por que eu preciso ser adotada por outra família? Porque o meu pai não cuidou de mim. Aí Jesus chega para eles e vai dizer: olha, vocês têm andado comigo e vocês não têm me conhecido? Não têm conhecido o Pai? Aí chega Filipe, por favor, Raquel. Aí chega Filipe e fala assim: Senhor, nós estamos escutando que existe um lugar de herança para nós. Existe um lugar que nós vamos sentar na mesa. Mas o Senhor está dizendo que nós deveríamos conhecer o Pai através do Senhor? Jesus falou: porque se vocês
me conhecem verdadeiramente, vocês já deveriam já ter conhecido o Pai. Jesus começa a ver uma fragilidade que eles não conseguem enxergar o Pai nele. Aí Filipe fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai, isso vai ser suficiente para nós. É isso que o Senhor me falava hoje à tarde. Se você tem uma dificuldade de entender a paternidade de Deus, aí esse versículo veio. O Senhor te falou assim: diga para eles e para elas: Jesus, eu sempre tive uma dificuldade de entender Deus como Pai. Até hoje, a figura paterna dilacera o meu coração. Até hoje, aquilo que eu tenho como Pai dói quando eu chamo a palavra Pai. Mas eu quero ser como Filipe. Jesus, então mostra-nos o Pai. Porque se nós chegarmos até o Pai, isso basta. Isso é suficiente. E aí sabe o que acontece? Quando nós temos essa paternidade de fato restaurada, Deus se torna suficiente e acima de todas as nossas necessidades. Aquela área que você precisa tanto preencher com pessoas, com relacionamentos. E Deus tem ministrado muito ao meu coração a respeito das mulheres, principalmente. Isso acontece muito com os homens, mas com as mulheres eu tenho visto uma área tão fragilizada. Porque as mulheres, elas têm uma área nas suas vidas emocional, uma lacuna muito grande. Mulher é assim. E aí sabe o que tem acontecido? Para preencher os vazios e os espaços das suas carências, elas começam a se relacionar e fazer escolhas, péssimas escolhas. E sabe o que elas percebem? Que aquela pessoa que ela colocou no lugar para preencher a sua carência, as expectativas que ela criou, essa pessoa não vai suprir. E Deus falava: fala para as minhas filhas. Quero ser boca de Deus hoje para a vida das mulheres. Fala para as minhas filhas que eu sou o suficiente para todas as suas necessidades. Glória a Deus. Você não precisa colocar padrastos no meu lugar. Você não precisa preencher as suas carências com qualquer pessoa. Porque quando Deus é mostrado como Pai, assim como o Filipe diz, é suficiente. Homens, outra área dos homens, precisam preencher as suas necessidades com bebidas, para esquecer, né? Para conseguir passar pelos problemas. E Deus fala assim: para que você precisa tentar de alguma forma esquecer e preencher um vazio que só eu, que sou o teu Pai, posso fazer? E aí nessa noite o Senhor está dizendo assim: fecha teus olhos. Filipe vai falar: Jesus, mostra-nos o Pai, porque isso nos basta, isso é suficiente para nós. E o Senhor nessa noite está falando com você. Se você até agora teve uma dificuldade da compreensão da paternidade de Deus, nessa noite o Senhor se apresenta como um bom Pai. Eu sou o teu bom Pai. Eu não te abandono. Eu não te molesto. Eu te curo. Eu te saro. Eu te resgato. A minha destra fiel está sobre você. Eu não te desamparo. Eu não olho como você está. Eu não espero que você esteja com a sua vida resolvida
simples